Você já imaginou que a sua vida poderia mudar em um instante, transformando-se em um pesadelo sem fim? Adolescência, a minissérie da Netflix, nos leva a uma jornada intensa pelo drama de uma família diante de acusações inesperadas. Prepare-se para mergulhar nessa história que vai prender sua atenção do começo ao fim. E aí? Eu sou a Cas e sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Se você gosta de conteúdo de terror, de suspense, mistério, true crime, você está no lugar certo. E hoje a pegada é para uma dica de série, na verdade é uma minissérie, que ela é apenas fantástica e precisamos falar sobre adolescência. Então, vem comigo. Galera, rapidinho, antes de mais nada, só informando, essa primeira parte ela vai ser apenas uma introdução à série, tá ok? Fechado, combinado. Depois, eu vou colocar aqui no vídeo aqui embaixo a minutagem, onde eu vou falar um pouco sobre spoilers e sobre todo o contexto da série, porque eu acho que é uma série muito complexa e ela traz muitas coisas que merecem e devem ser discutidas. Jamie Miller é apenas um garoto de 13 anos que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando ele é acusado de um assassinato de uma de suas colegas de escola. A trama ela vai se desenrolando em 4 episódios que todos são filmados, pasmem, em plano sequência e proporcionam uma experiência imersiva ao telespectador. Você vê, não é só aquela plano sequência ali que tem uns pequenos cortes com uma edição bem feita. Não. O diretor da minissérie, ele fala que eles gravaram mais de 10 vezes cada episódio, cada cena, para escolher então a mais perfeita. E você realmente vê toda a trajetória daquele plano sequência que, ó, galera, é assim uma perfeição, porque a forma como a câmera acompanha cada personagem é simplesmente magnífico, porque você se sente ali como não seria um protagonista, mas como um coadjuvante que está participando daquele cenário, porque você vai acompanhando cada personagem, você entra em um ambiente, você sai de um personagem que está em plano principal e passa para outro personagem que antes era plano secundário, e daí ele passa a ser o plano primário, você vai acompanhando, e é uma sensação apenas magnífica. E a história ela começa com a invasão da casa dos Miller pela polícia, que leva Jamie para prestar depoimento como principal suspeito do homicídio de Kate Leonard. E a partir daí, galera, é só ladeira abaixo, porque a gente vai acompanhar a investigação que envolve não apenas James, mas também seus pais, especialmente seu pai, o Ed Miller, que é interpretado pelo Stephen Graham, que luta para compreender a situação do filho, e a psicóloga Brianne Ariston, que é interpretada pela Erin Dorothy, que é designada para avaliar o Jamie, tentando entender sua mente e descobrir a verdade por trás do crime. Mas se você acha que essa minissérie vai ser algo somente sobre a investigação, vai ser uma minissérie que vai te levar para mostrar se o Jamie é realmente culpado ou não, meu querido, então você nem espere por isso, porque honestamente, essa série, ela vai muito, mas muito além do que uma série de true crime ou do que uma série investigativa. Essa série te leva pra dentro da psique de uma adolescente de 13 anos, que sim, no primeiro episódio já é mostrado claramente, ele comete o crime e tenta dissimular, mas ao mesmo tempo se parece culpado e ao mesmo tempo arrependido. Isso te faz questionar realmente se foi ele que fez. E é nessa onda e nessa maré que a série ela te leva. Ela te deixa na dúvida, mas ao mesmo tempo ela não te deixa, e ao mesmo tempo ela te faz pensar: por que que um adolescente de 13 anos seria capaz de cometer um crime tão barbário? E como eu falei antes, uma das características marcantes da minissérie é exatamente o uso do plano sequência de uma forma esplendorosa, onde cada episódio é filmado em uma única tomada contínua, que isso faz com que aumente a atenção e fazendo com que o espectador se sinta parte da ação, como eu falei, acompanhando os personagens em tempo real. A adolescência aborda temas profundos como família, já que a gente vê o impacto das acusações graves em uma família unida e os desafios que eles passam a enfrentar para lidar com a situação do filho. A saúde mental é outro ponto muito interessante abordado, porque a gente começa a ver a importância de compreender a mente de um adolescente envolvido em um crime e quais foram os métodos utilizados para avaliar sua responsabilidade. E à medida que a investigação avança, segredos são revelados, a verdade por trás do assassinato da Kate Leonard vem à tona e o estágio é inesperado, desafiando as percepções do espectador sobre a culpa, a responsabilidade e a complexidade na adolescência. Não é apenas uma história sobre um crime.
Nem um pouco. Mas é uma reflexão sobre a formação de jovens na nossa sociedade contemporânea. A minissérie, ela convida você a considerar todas as possibilidades e responsabilidades envolvidas, evitando simplificações ou até mesmo julgamentos precipitados. E agora, galera, como eu falei, aqui vai ser uma parte um pouquinho mais com spoilers, porque eu quero falar um pouco sobre a complexidade e a profundidade que essa série traz. Então já deixo aqui o aviso, spoiler alert. Então, se você não assistiu a série, pausa aqui, vai lá conferir, depois volta e comenta aí, tá bom? À primeira vista, a adolescência ela pode ser uma série que aborde mais um tema sobre mais um crime envolvendo mais um jovem com outro jovem lidando com os seus aterroradores momentos da adolescência. Não que a adolescência seja um motivo para você cometer um crime, né? Mas enfim, só que não. A adolescência, ele aborda um tema que ultimamente tem sido bastante falado. É um tema que eu evito ler, eu evito consumir, porque me causa um certo desconforto e raiva ao mesmo tempo, e revolta, porque eu não consigo entender como esse tipo de pensamento predomina ainda hoje. A série, ela deixa bem clara o motivo pelo qual o Jamie comete o crime e todo o entorno que isso leva, né? Então eu quero falar com alguns pontos aqui com vocês que eu acho que são essenciais de se comentar nessa série, né? Primeiro de tudo é a forma como eles tratam essa nossa belíssima sociedade contemporânea, que quando a gente pensa que ela tá evoluindo, parece que não. Ela parece que dá uns 30 passos atrás e retrocede para a idade da pedra. Me desculpe, porque diante de hoje, do mundo em que a gente vive, onde constantemente nós, seres humanos, somos bombardeados constantemente de notícias de crimes, de feminicídio, de abuso sexual, de abuso psicológico diante e perante as mulheres, a gente saber que no mais profundo da internet, no superficial da internet e ao nosso redor, existem pessoas com pensamento como esse, sabe, que é demonstrado na série. Que a gente tá falando de um grupo de homens, porque são formados somente por homens, que basicamente são denominados de incel, que significa involuntary celibate, em inglês, que é celibatário involuntário. Que segundo essa teoria, que com perdão da palavra é uma babaquice, fala que apenas 80% das mulheres escolhem apenas 20% dos homens. E que todas as mulheres, elas não passam de umas interesseiras, que só visam dinheiro e que só querem homens que sejam fortes, grandes, bonitos e ricos. Deixa eu te contar uma coisa, pequeno gafanhoto. Basta você ser um homem decente, basta isso. E você saber como se trata uma mulher e como se trata um ser humano. Ao contrário de muitos de vocês, queridos, as mulheres elas não são tão visuais nem físicas. Vale mais um bom caráter, vale muito mais a sua honestidade, a sua conduta, a sua forma de lidar com ela, a sua forma de lidar com as pessoas que estão ao seu redor, a sua educação. Eu não estou falando de educação de estudos, isso, estou falando sobre a sua educação, de como você trata o seu próximo. Isso conta muito mais. E eu acho de uma discrepância e de uma noção tão sem tamanho de saber que existem tantos homens que querem culpar simplesmente os fracassos amorosos da sua vida, os fracassos financeiros, e seja lá qualquer tipo de fracasso que seja, em cima de nós mulheres. Que culpa nós temos de vocês serem inseguros diante das fragilidades e da masculinidade frágil de vocês? Em vez de vocês estarem espalhando ódio, em vez de estarem espalhando misoginia, sexismo e machismo, véi, faz terapia. Faz terapia, isso resolve muita coisa. Muita coisa. Faz terapia, velho. E a série, ela toma esse como pilar, juntamente com o bullying e com alguns comportamentos que o Jamie percebe em casa. Na série, tanto no episódio 2, onde a gente acompanha os detetives na escola, o próprio filho do detetive é quem abre o olho dele para o que está acontecendo. E ele começa a perceber que ele não está dando conta nem do próprio filho, porque ele começa a ver o filho sofrendo bullying. E ele começa a perceber que talvez o filho não queria ir para a escola pelo que ele já sofria na escola. E esse é outro ponto da série.
que os pequenos detalhes estão presentes em casa e os próprios pais não observam, até que às vezes é um pouco tarde demais. Como no último episódio, quando a mãe do Jamie, ela comenta, ele chegava em casa calado, ia direto pro quarto, se trancava no quarto, passava o dia inteiro no computador. E é aí, nesse ponto, onde a maioria dos adolescentes, jovens adultos, pré-adolescentes, ele se fecha no seu mundo. Não estou dizendo que você tem que invadir a privacidade do seu filho, não é isso. Longe, eu fui adolescente. E às vezes eu sei que a gente quer ficar no nosso mundinho. Mas é você observar e prestar atenção, porque às vezes o seu filho está sendo bombardeado de coisas completamente tóxicas e que pode enveredar ele para um caminho completamente sem volta. Imagina que esse personagem, ele teve a vida dele completamente destruída. Lembrando que na Inglaterra não é como aqui no Brasil, que menor de idade fica impune. Não. Lá você não responde ao crime de acordo com a idade que você tem. Você responde ao crime de acordo com a gravidade do crime. O que é um pouco interessante, porque ele sabia o que ele estava fazendo. É tanto que quando a gente tem no episódio 3, que pra mim é um dos episódios mais fantásticos da série, que é quando ele tá conversando com a psicóloga, a gente vê muitos momentos ali dele demonstrando como ele vê as mulheres, como ele se sente superior, né? Como o homem se sente superior. É tanto que tem um momento que ele fala, inconscientemente ele diz, ah, mas eu não toquei nela. Tipo, eu matei, mas eu não toquei. Ou seja, eu matei ela, mas eu não abusei sexualmente dela. Então, eu sou melhor do que se eu tivesse abusado sexualmente. E também a gente começa a ver o quanto ele tem o pai como uma referência. E ele fala sobre algumas vezes em que o pai tem explosões de raiva em casa, e a gente observa isso no episódio 4 e último da minissérie, e que como isso é tratado como normal. É tanto que quando a gente vê o episódio, os momentos em que ele tem os acessos de raiva, você percebe como a mulher e a filha ficam. E você vê que elas tentam apaziguar, e você vê que elas tentam ali. Obviamente que ele, com o passar do episódio, ele vai se voltando e vai se acalmando e vão conversando. E é ali que você tem um dos diálogos mais importantes da parte da família, de como eles estão sendo massacrados por algo que o filho cometeu, e de como eles se sentem culpados. Porque eles pensam o que é que a gente poderia ter feito, o que é que a gente poderia ter impedido, o que é que a gente poderia ter evitado, quando na verdade a culpa não é só deles, sabe? É uma culpa em conjunto, é uma culpa da sociedade em que a gente vive, é uma culpa muitas vezes dessa criação permissiva que a gente está tendo na sociedade. Muitas vezes os bullying que sofrem, porque, por exemplo, o Jamie, ele fala que ele fica com muita raiva porque os nudes dessa menina, da Kate, vaza. Aí eu pergunto, velho, é uma criança de 13 e 14 anos. Nude, vazou nude, bicho. E ele ainda fala assim, ela é meio retinha, sabe? Mas, como ela tava super mal por conta que tinha vazado os nudes dela, eu aproveitei pra ter a minha chance com ela, porque eu achando que ela estando fragilizada, eu iria conseguir me aproximar dela. Aí ele vai lá, chama ela pra sair, ela dá um não e chama ele de incel, que é justamente essa cultura, que muitas aspas que eu falei pra você. E ele fica muito pistola porque ela chama ele disso, mas no fim das contas, no final do dia, ele foi exatamente isso. Porque ele mata ela a facadas, esconde o crime e acha que ia ficar tudo bem. E você observa que não é só esse o ponto. Quando a gente tá no episódio 2, que os policiais estão lá na escola, é aterrorador você perceber que a maioria dos adolescentes ali que são mostrados, eles não estão nem aí para o que aconteceu. Eles querem saber se tem fotos, eles querem saber se tem vídeos, eles ficam fazendo piada, eles ficam tirando sarro. Tipo, mano, foi uma vida. E o mais assustador é que isso é real, sabe? A minissérie não é baseado em um caso real específico, mas senão que o diretor e os roteiristas se inspiraram em vários casos semelhantes que estavam acontecendo, principalmente no Reino Unido. E isso é muito bizarro, galera, de você parar pra pensar como a vida está sendo banalizada, sabe? E na escola ali parece que a única pessoa que parece entender a gravidade do que o Jamie cometeu é a melhor amiga da Kate.
que apesar de um jeito um tanto quanto errado, mas parece que é a única que entendeu o que aconteceu. Isso, tipo, isso é muito, muito bizarro, galera. Mas assim, é uma série que é sensacional. É uma série que você começa a assistir e você não quer parar. Sabe? Porque são 4 episódios de 1 hora, mas você fica ali, ó, taca, 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 porque eu quero saber, eu quero ver. E é assim, é uma série que te consome. E quando você termina. Caraca, velho. Dá assim, ó, na tua cabeça. Porque ela é sensacional. E a forma como ela aborda a história é sensacional. Sabe? E é literalmente uma série que precisa ser falada, com tema que precisa ser comentado. Não é à toa que a cada ano que passa os feminicídios aumentam, sabe? E por motivos torpes. Isso é o que mais indigna. E você saber que tem pessoas que incentivam esse tipo de atitude. Bom, rapaz, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de série. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram, o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensam sobre isso no canal. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui para ter mais conteúdos como esse e para me ajudar também, porque eu tô começando aqui com esse canal. Então, a gente tá quase chegando nos 100 inscritos. Eu espero contar com a sua ajuda para pelo menos até o final do mês a gente chegar nos 100 inscritos. O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Me ajuda aí? Não esquece de deixar aquele like marotésimo que ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo para todos os seus amiguinhos e vai lá assistir Adolescência e depois volta aqui pra gente bater um papo muito bacana, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você quer um contato mais direto comigo, aqui tá meu Instagram, segue lá, que nós trocamos um papo bacana. Então é isso, rapaz, eu deixo vocês até o próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!